Às vezes padrões de beleza, padrões de comportamento são tidos como padrões. Mas quando alguma coisa está diferente do que a gente conhece, o que é acostumado a entender. Hoje falaremos um pouco sobre gordofobia. Após a vinheta, com a convidada especial, falaremos sobre o que é a gordofobia. Pois é, o tema hoje, gordofobia. Temos o grande prazer de termos a primeira entrevista no nosso canal Dr. André Brasil Psiquiatra. Vou pedir logo de cara que vocês deem um like, aquele famoso like da confiança. Se inscreve no canal, conteúdo novinho em folha, 2 vezes por semana. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação. O programa de hoje é sobre gordofobia. Eu estou aqui com a psicóloga Milena Oliveira, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e temos o imenso prazer de termos a primeira entrevista no canal falando um tema que é bem interessante. Milena, o que é gordofobia? Então, pela etiologia da palavra, gordo é uma pessoa gorda, fobia é o medo, a aversão. Então, a aversão a pessoas gordas, a pessoas acima do peso. Isso acontece com um olhar de preconceituoso com aquelas pessoas que têm sobrepeso ou que são obesos, e as pessoas têm essa visão preconceituosa das pessoas que têm sobrepeso ou obesidade. É como se a personalidade daquela pessoa fosse determinada pelo seu excesso de peso ou pela sua condição de saúde, que é a obesidade. Então é esse o preconceito, a aversão a quem está acima do peso ou com obesidade. Tanto mulheres quanto homens, eles às vezes sentem na pele o que é estar acima do peso. Não apenas por, como eu falei no início do vídeo, pela questão do padrão de beleza que as pessoas entendem que é aprendido desde a infância, que para você ser querido ou você ser aceito na sociedade, você tinha que dar dentro daqueles padrões de peso, padrão de beleza. Nesse caso, o quão sofrido é para uma pessoa que está acima de peso mudar a sua condição e como é que ela pode lidar, quais são as dicas, quais são os principais elementos que a gente pode conversar com nossos queridos amigos do YouTube? Então, é uma situação complicada para quem está acima do peso, para quem sofre de obesidade. Primeiro porque não foi alguém que escolheu, né? Vou estar acima do peso ou vou ter obesidade. E muitas vezes as pessoas não têm esse olhar, né, de que aquela pessoa, o que aquela pessoa está passando, quem é aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a estar com esse sobrepeso, com essa obesidade. Então, muitas vezes eu acho que a gente tem que pensar naquela pessoa Sim. A gente tem que pensar naquela pessoa, o que levou aquela pessoa a estar daquele jeito, né? E a gente se policiar com relação ao preconceito, né? E olhar aquela pessoa como uma pessoa que é muito mais que peso, muito mais que o número na balança, muito mais que medida de roupa, que tem um ser humano ali, né? Que tem um ser humano maravilhoso, com características incríveis. Tem uma pessoa de boa índole, um bom profissional, um bom amigo, um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, né? Uma boa filha. Então tem muito mais aspectos. Acho que a gente tem que pensar, para as pessoas que são gordofóbicas, é mudar esse prisma, mudar esse olhar para aquelas pessoas como se ela fosse não, elas são mais do que peso, números ou medidas. E complementando sua resposta, sim, as pessoas gordas com excesso de peso ou obesas, elas sofrem sim muito preconceito da sociedade, porque são tidas como desleixadas, são tidas como preguiçosas, são tidas como não se cuidam, mal amadas, e isso não é verdade. Existem muitas pessoas que são ativas, fazem exercício físico, que rendem muito bem no trabalho, que são super funcionais e que o excesso de peso não vai determinar o quão bom profissional aquela pessoa é. Outras situações que são complicadas é que as pessoas também passam por isso em lojas
ou em assentos de avião. Essa semana tem uma youtuber influencer que fala sobre isso, que ela foi tomar um avião e ela sentiu o constrangimento de pedir o extensor do cinto, né? Porque a cadeira não cabia o quadril dela, não fechava o cinto, ela teve que pedir um extensor. Então, assim, eu acho que falta um preparo da nossa sociedade com relação a isso, né? A essas pessoas que estão numa condição de obesidade. Por exemplo, se a gente levar em consideração que a obesidade é uma doença, como é, né? A gente tem que ter uma sociedade preparada para isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Você tem um perfil no Instagram que é um perfil motivacional para as garotas, principalmente para as garotas que estão acima do peso. E aí a questão não é estética, mas a questão eles estão acima do peso e por isso as medidas de vestuário são diferentes. Então ele chama de medidas plus size. Então você criou um Instagram. O link do Instagram dela está aqui embaixo, eu vou colocar, convidando todos vocês aqui para participarem e aderirem ao Instagram de Milena. Mas por estar com uma roupa maior, por precisar de roupas de padrão maior, elas sei que enfrentam dificuldades para conseguir aquele padrão comparado de beleza entre as tidas magras com essas convencionais, com essas. Só que uma coisa que me chamou a atenção, até pelo termo gordofobia, que certa feita, um comentário de uma pessoa com obesidade, disse que foi ao médico e o médico agiu com ela com gordofobia, dizendo que ela precisaria perder peso para ficar bem. Me fala um pouco sobre isso. Sim, isso é bem polêmico, né? Porque existe hoje também um tema chamado gordofobia médica, que há correntes de mulheres que relatam que foram destratadas, né, que foram vistas de uma outra forma por um médico pelo fato de serem gordas. Eu acho que é uma linha muito tênue, né? Como hoje também a gente não pode levar tudo ao pé da letra, é uma linha muito tênue, porque eu, como profissional de saúde, acredito que a obesidade é sim uma condição médica, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, precisa ser investigada. Eu não olho dessa forma como se todo médico que você vai, que manda você emagrecer, é gordofobia. Eu não acredito nisso. Eu acho que sim, se a gordura está prejudicando sua saúde, por mais autoestima que você tenha, por mais aceitação que você seja, por mais apoio que tem o Mundo Plus Size, que é uma comunidade super bacana, super legal, que apoia pra caramba as mulheres. Mas sim, se você tem um sobrepeso ou uma obesidade que está prejudicando sua saúde, claro que você tem que fazer um tratamento, né? Não é aqui uma apologia, a gordofobia não é uma apologia à obesidade, eu acho que é importante ficar claro isso. É sim uma questão de você ser saudável e estar bem com você mesmo. É como você usar um padrão maior. Por exemplo, se você vai hoje numa loja, o plus size é a partir do manequim 44, né? Então, se você vai numa loja, você não tem seu manequim, não são raras vezes que você é destratado e que as pessoas, as lojistas, as vendedoras de loja, perdão, elas vão já porta mesmo, já que sabe que não vai ter aquela venda, da porta mesmo já falam, olha, não tem seu tamanho não temos tamanho grande. É isso que acontece. Então a pessoa já sai dali com a autoestima estraçalhada, se sentindo a pior pessoa do mundo. E aí percorre o shopping e não encontra, né? Então eu acho que falta muita coisa ainda a ser feita. Já tem muita coisa feita, né? Eu tenho que ressaltar dentro desse movimento plus size, dentro das lojas abraçando essa causa, mas tem muita coisa ainda a ser feita. E sim, tem mulheres que são gordas, estão sobrepeso e não querem emagrecer. Ok, tudo bem. Mas desde que esteja com a saúde em dia, desde que esteja tudo certinho, com suas taxas de glicemia, para que não desenvolva diabetes ou hipertensão. Até porque existem magros doentes, né? Não quer dizer que não quer dizer que você tenha sobrepeso, esteja fora de um considerado padrão de peso específico, que você é doente, né? Fora do padrão não quer dizer doente. E outra coisa, a competência não é medida por quilos. E nem por medidas, né? Ninguém vai te dizer se você sofre de algum preconceito no trabalho, só preconceito por estar acima do peso, e isso impedir que você, numa entrevista, isso não é ainda reflexo de uma sociedade preconceituosa ou estigmatizadora. Mas infelizmente existe.
infelizmente existe. Inclusive, eu escutei uma entrevista onde uma garota estava dizendo que passou em um concurso público e um dos indicativos do concurso público que ela passou foi justamente não estar acima do peso. Então a gente vê que isso ainda existe. Numa seleção, por exemplo, você pode ter competência igual a outra de uma pessoa de convencional, do que a gente chama de peso convencional, né? E muitas relatam que não foram escolhidas em função do excesso de peso. Então há sim um preconceito, tanto um preconceito velado quanto um preconceito explícito mesmo, com as pessoas que estão acima do peso ou com as pessoas que estão com obesidade. E essa questão do peso, então, voltando a dizer, então ela não pode ser medida para absolutamente ninguém. E no caso da pessoa que ela não se aceita com sobrepeso, o que é que ela pode buscar? Sabe o que eu vejo muito? E que aí seria, vou mandar um alerta para os pais. O que eu tenho recebido de relato, muitos mesmo, são que o próprio preconceito começa dentro de casa, sabia? Então começa com os pais, com os irmãos, com os pais dizendo: você é gorda, você não vai casar, você não vai ter um bom casamento, nenhum homem vai lhe querer. Eu estou falando mais nesse sentido porque abrange mais as mulheres, essa questão do preconceito, né? Então, nenhum vai te querer. A mãe, com preferência, com filhas magras, vou dizer: se parece comigo. Ou outras questões que eu posso citar aqui também, como os irmãos: saco de batata, rolha de poço. Enfim, isso começa dentro de casa. Então, se a criança já começa a não gostar do seu próprio corpo, a ter aversão ao seu próprio corpo, a dizer: eu não estou dentro de uma normalidade, eu não sou o que meu pai espera ou o que minha mãe quer, então já começa a quebrar por aí essa autoestima que está sendo desenvolvida e que às vezes é muito cruel porque está na fase de formação do corpo da criança, né? Ou da personalidade do adolescente. Então, eles não aprendem a desenvolver um amor próprio. E aí, com isso, a autoestima vai lá para baixo, a autoconfiança também. E que mulheres serão essas? São mulheres que serão inseguras. E o que eu acho também, o que eu vejo muito, é que essa baixa autoestima das mulheres, ela é uma isca fácil para relacionamentos abusivos. Isso que mais tem me chamado a atenção. São mulheres jovens, muito jovens, que dizem realmente se submeter àquele relacionamento porque acredita que aquela é a única pessoa que vai querer ela gorda, né? E aí são violências físicas, psíquicas, emocionais, maltrato, e as pessoas realmente se submetem a isso. Então, se eu puder dar um alerta para as meninas, se amem, se aceitem do jeito que vocês estão. Primeiro a gente precisa aceitar, essa é a dica, como nós estamos, se é uma fase, se vocês sempre foram gordinhas, se é uma fase que vocês estão passando agora, por condições de saúde, por condições psíquicas, por qualquer tipo de condições. O primeiro passo é a gente se aceitar. Quando a gente se aceita, a gente consegue transformar essa situação para, se vocês quiserem ser gordas, se acharem lindas e são lindas, ok. Se vocês quiserem emagrecer porque querem estar dentro de uma saúde melhor, né? Querem ter enfim, seja como for, se aceitem, se amem, para que depois vocês possam fazer as transformações que vocês querem no corpo de vocês. Mas a primeira é se aceitar onde está para dar os passos para frente. Acho que essa fica a dica principal. E nunca, por nada, aceitem relacionamentos abusivos. Vocês são muito mais de peso ou por medidas. Vocês não merecem ser violentadas por nada nesse mundo. Obrigado, Milena. Fantástica a intervenção de hoje. Esse foi o recado do canal Dr. André Brasil, psiquiatra. Espero que tenham apreciado e gostado da entrevista. Obrigado novamente, Milena. Obrigada a você pelo convite. E para vocês que são novos no canal e não fizeram isso no início e ficaram até aqui assistindo a gente, por favor, se inscreve no canal. O link está lá embaixo na descrição, o link do YouTube. Abaixo, né? Na verdade, a inscrição pro canal. Você pode clicar aqui, inscreva-se. E para conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco da minha agenda, me seguir nas redes sociais, tanto a descrição está lá embaixo na descrição do vídeo, os links específicos, ou se quiser conhecer melhor, eu tenho um site que também está aqui embaixo, www.andrebrasilribeiro.com. Então esse foi o recado, a dica de hoje. Me perdoe se não foi, estamos aqui fazendo já o primeiro teste, né? A Milena foi escalada para ser a primeira
entrevistada do canal. Espero que vocês tenham Maria de gostado. primeira viagem aí, gente, relevem qualquer coisa. Também essa Maria de primeira viagem fazendo entrevistas, mas é um presente para o canal. E como todo final de vídeo eu dedico, mas quem vai dedicar o final de vídeo hoje não sou eu, é Milena. Quer que eu fale para todo mundo no final de vídeo? Fiquem bem, um abraço e até o próximo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.